Bom, e a gente continua falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. A visita do presidente aos Estados Unidos nesta semana concretiza o alinhamento ideológico do governo brasileiro com o governo de Donald Trump. No primeiro encontro bilateral com o líder americano, ele concretizou o apoio dos Estados Unidos para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Clube dos Países Ricos. Para fazer um balanço sobre o tema, nós contamos com a presença da mestre em Estudos Estratégicos Internacionais pela URGS, Adriana Pilar Ferreira. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, vamos entender esses movimentos. Por exemplo, nós abrimos o programa dizendo que o Brasil, então, concretizou o apoio dos Estados Unidos à entrada da OCDE, né, ou OCDE, o apoio, então, à entrada da organização para a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No entanto, não saiu de graça. Em troca, o Brasil vai abrir mão de seu tratamento especial e diferenciado na Organização Mundial do Comércio, a OMC, que dá ao país maiores prazos em acordos comerciais. E pode explicar um pouquinho para a gente? Não foi de graça, a gente sai ganhando, sai perdendo com esse apoio e essa mudança estratégica. Como é que a gente pode entender isso? Isso é uma questão bem interessante até pontuar, na verdade, que essa decisão do governo brasileiro de abrir mão desse tratamento especial e diferenciado dentro da Organização Mundial do Comércio, ela foi tomada a partir de uma proposta, né, então, do governo do presidente Trump, como uma contraposição ao apoio para entrar na OCDE, que é esse Clube dos Países Ricos. Sim. Esse tratamento especial e diferenciado, ele é concedido a alguns países em desenvolvimento, né, como uma tentativa de tentar trazer uma maior equidade e regras mais justas dentro do comércio internacional, especialmente porque esses países precisam ainda proteger, de certa forma, a sua indústria e ainda não conseguem ter um nível de abertura econômica tão agressivo. Esse tratamento especial, ele concede algumas questões como, por exemplo, maior liberalização em termos de prazos para efetivar alguns acordos, mas gera algumas outras questões também, como, por exemplo, a dificuldade de manter esses acordos preferenciais de comércio que o Brasil tem com países como, por exemplo, Índia e México. Então, traria essa dificuldade do Brasil manter esses acordos preferenciais que garante uma certa redução de tarifa, acho que até 85% em alguns produtos. Então, acredito que uma das principais consequências seria essa questão dentro dos acordos preferenciais de comércio. O governo brasileiro se posicionou de uma forma a afirmar que não tem se utilizado tanto dessa questão do tratamento diferencial, né? Que talvez não precisaria, mas a gente não pode esquecer que o Brasil ainda assim é um país em desenvolvimento e está passando por um momento de crise, né? Então, sim, ainda é um pouco delicada essa situação nesse momento, mas é uma decisão que já foi tomada, a princípio, pelo governo brasileiro, de abdicar desse tratamento especial. Resumindo e trazendo para o coloquial, não vai fazer falta, pelo menos na concepção do governo brasileiro. Na concepção do governo, eles afirmam que não estavam utilizando muito desses benefícios do tratamento especial, embora, pela perspectiva desses acordos preferenciais com alguns países, isso pode gerar algum impacto econômico. Bom, a missão aos Estados Unidos também coroou o alinhamento ideológico e a afinidade entre os dois presidentes. Inclusive, você viu aí em casa, trocando camisetas de futebol, né, aquela coisa toda. Esse movimento de Bolsonaro não pode ter impacto nas relações brasileiras com a China. E aí, acredito também, né, a China, que é um país que importa muitos produtos do Brasil, e aí acredito também nessa disputa hoje, nessa divisão entre, de um lado, Estados Unidos, do outro, China e Rússia, né? Se isso não vem muito mais ao acaso ou agradar muito mais o presidente Donald Trump, que fez força, ou, né, nem que seja indireta, para que isso acontecesse. Sim. Uma questão relevante assim, que a gente precisa pontuar é que a China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. É um importante comprador de produtos, claro, principalmente produtos agrícolas do Brasil, e superou os Estados Unidos a partir de 2009, que era o principal parceiro comercial do Brasil anteriormente, há mais de 100 anos. Essa posição, né, que o governo brasileiro tem adotado, especialmente na questão da diplomacia em relação à China, tem gerado algumas preocupações. A gente, na semana passada, eu acredito, teve
uma notícia falando sobre a preocupação de alguns representantes do agronegócio, falando que percebem um viés anti-China na política externa brasileira e estariam preocupados porque não conseguem entender exatamente muito bem o porquê. É claro que o governo brasileiro tem uma preocupação em ampliar um pouco essa diversificação dos produtos que são exportados para a China, tentar mandar produtos de mais valor agregado, porque a China compra muitos produtos de baixo valor agregado no sentido mais commodities, né? Mas, ao mesmo tempo, tem se questionado se isso não tem uma questão de um alinhamento ao que, por exemplo, está sendo feito nos Estados Unidos, né, na política externa do governo Trump, de uma posição de maior enfrentamento à China nesse sentido. É uma questão delicada, né, especialmente quando a gente pensa a importância da China, que já é o principal parceiro comercial do Brasil há 10 anos. Então, é uma questão ainda delicada nesse sentido, mas o governo brasileiro tem apontado, acho que, um certo arrefecimento nessa posição, não só porque os representantes do agronegócio provavelmente vão fazer algum tipo de pressão para que o governo tenha um maior cuidado nesse sentido, mas também o governo já apontou no retorno da visita para os Estados Unidos que pretende fazer uma visita oficial à China já no segundo semestre. Sim. Então pode ser que aconteça um arrefecimento nesse viés que tem se percebido um pouco anti-China nessa postura do governo brasileiro. Muito mais ideológico, se a gente for pensar no contexto, do que, por exemplo, comercial, se a gente for pensar no primeiro momento, né? Sim, números. Nessa questão. Exato. Bom, e ainda sobre a entrada do Brasil na OCDE, depende apenas da vontade dos Estados Unidos para que ele entre? Eu acho que existem outros atores junto a essa organização. Sim, no caso a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é considerada esse clube dos países ricos que tem um grande PIB per capita e um alto nível do índice do desenvolvimento humano. E existe uma questão, eles têm 36 membros, né, dentro da OCDE, e existe uma questão de que há uma preocupação, né, do presidente, no caso do governo Bolsonaro, em fazer parte da OCDE por identificar que isso seria uma espécie de certificado de bom comportamento, de credibilidade, que isso poderia trazer investimentos ao Brasil. Entretanto, é importante ressaltar também que esse pedido para adesão na OCDE, ela já foi feita no governo Temer, no ano passado, em junho de 2018, foi solicitada a adesão à OCDE, e o Brasil divide essa candidatura com mais 5 países. Todos são 6 países que estão tentando adentrar na OCDE nesse momento. A Argentina é uma delas. É claro que os Estados Unidos têm um peso muito relevante nessa questão. Era um dos elementos que estava sendo colocados pelos analistas como um fator que estaria impedindo a entrada do Brasil nesse momento, né? A posição dos Estados Unidos de pensar que, nesse momento, não é adequado para inserir todos os 6 países e que isso deveria ser gradual. E, ao mesmo tempo, a Argentina teve o mesmo apoio dos Estados Unidos há 2 anos atrás e essa entrada ainda não se efetivou. Então, provavelmente, a Argentina possa ter uma prioridade nesse sentido, né, em relação ao Brasil. Sim. E não é garantido que o apoio se converta numa ação prática mesmo, né, do Brasil conseguir entrar na OCDE efetivamente, porque depende também dessa concertação com os outros países. Mas é claro que tem um peso muito importante nesse caso, sentido. então, existe uma fila, existe uma fila. E a Argentina está na frente, e não há uma garantia também. Exato. Só o apoio americano não define. Tem um peso importante, mas existe, os outros países precisam concordar também nesse sentido. Bom, agora, um dos pontos que chamou mais atenção foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro quanto à intervenção militar na Venezuela. Ele deixou claro, nas suas palavras, que a primeira ação seria diplomática, mas não afastou a possibilidade, inclusive colocou dentro do possível, isso que me chamou a atenção em primeiro momento. Existe esta possibilidade a possibilidade do Brasil colaborar em uma ação militar na Venezuela em parceria com os Estados Unidos? Se isso acontecer, quando ele falou dentro do possível, fiquei imaginando o que é dentro do possível, na medida em que a gente sabe, né, do nosso potencial bélico não está entre as grandes potências militares e tem um custo muito alto. Sim. Existe uma questão que é muito importante, que torna essa questão muito delicada e aparentemente o governo tem tentado tratar isso da forma mais delicada possível, que o Brasil tem um histórico
de defesa, né, dos meios pacíficos de solução de qualquer tipo de controvérsia. Isso é uma questão que é considerada uma linha mestra da política externa brasileira há mais de 100 anos, né, muito mais do que isso. Isso é uma diretriz da política externa brasileira, não só da solução pacífica de controvérsia, mas também de não interferir nos assuntos de outros países, né. Isso tem se sobreposto de uma certa forma nas agendas, né, de política externa do Brasil, e tem sido uma postura muito colocada também pelo governo Bolsonaro nesse sentido. Toda vez que ele é questionado sobre a possibilidade de uma intervenção militar, coloca essa possibilidade dentro do possível, mas o que tem se colocado de forma mais clara é que tem se buscado meios pacíficos, ou seja, através do diálogo, através da mediação, que é um papel que o Brasil tem adotado há muito tempo, especialmente na América do Sul. O Brasil é um país muito importante na região, já vinha adotando um papel de mediação há mais tempo, desde o final, principalmente, dos governos ali do Fernando Henrique Cardoso, especialmente a partir daquilo ali, começa esse momento do Brasil a adotar uma postura mais ativa nas questões da região, mas sempre defendendo a questão dos meios pacíficos, do diálogo e da mediação. Sim. Possível, né? A questão da bola de cristal fica um pouco complicada da gente identificar se é possível ou não. Sempre, tudo é possível em política nesse sentido. Mas pensando no que é uma postura tradicional do Brasil, o que eu acredito que seja a maior tendência é de tentar buscar uma solução dialogada e não de interferência militar especificamente na questão da Venezuela. Bom, agora vamos para a questão da imigração, que é um tema extremamente polêmico no governo Trump, né? Sim. Entre construção de muro, entre outras coisas. Num primeiro momento, na entrevista concedida à Fox News, o presidente Jair Bolsonaro, né, abre aspas, a grande maioria dos imigrantes em potencial não tem boas intenções nem quer fazer o bem ao povo americano. Aí, um dia depois, Bolsonaro volta à mídia, agora respondendo aos brasileiros, dizendo que não foi bem isso, que ele se expressou mal, né, recuou quanto a essa posição. Essa declaração vai na mesma linha de eu estou me reunindo com um amigo e tenho que apoiar, né, tenho que agradar, um agrado ao presidente Donald Trump. Como é que tu interpreta isso? Acredito que, em parte, essa declaração ela se deu muito dentro do contexto em que o presidente estava naquele momento. O presidente Trump agora está muito preocupado com as eleições no ano que vem. E essa questão do muro tem sido uma pauta muito importante da agenda do governo. É quase como querer trazer a público essa questão do muro e tentar solucionar isso antes das eleições para garantir isso até, de repente, algum maior apoio da população no processo eleitoral. E essa declaração se deu dentro mais ou menos desse contexto dessa discussão sobre o apoio do Bolsonaro também à construção do muro. Em parte pode ter sido, sim, né, uma tentativa de fazer um agrado em torno dessa questão. Eles têm declarado, ambos têm declarado que tem uma afinidade muito grande em termos de pensamento, ideologia, né, até o perfil muito parecido, também no sentido de tentar buscar uma nova política, o perfil de atuar muito nas redes sociais, nesse sentido. Então, eles têm adotado um perfil de muita proximidade. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro, mesmo durante a candidatura, mesmo durante o período das eleições, sempre defendeu de uma forma muito clara as questões, sempre tem uma posição muito forte em relação à questão da imigração e em relação aos imigrantes nesse sentido, por vezes, alguma forma muito crítica e muito forte, né, de tentar repensar melhor as políticas migratórias do Brasil, a entrada também da questão de, por exemplo, relacionada aos imigrantes venezuelanos, bolivianos, dos vizinhos da América do Sul. Então, de certa forma, isso é um conjunto de questões, né? Claro que a declaração, depois ele acabou percebendo que se arrependeu da declaração, pediu desculpas, disse que não é exatamente isso que ele gostaria de dizer. Mas acredito que tem uma conjunção, assim, dessa questão de tentar fazer um agrado e, ao mesmo tempo, um pouco do perfil dele também, nesse sentido que se demonstrou desde o momento de campanha, né? E que se manteve durante o governo, assim, uma postura mais forte. Bom, agora, para fechar, vamos tentar entender esse primeiro encontro. Alguns analistas vão dizer que
É isso mesmo, é um primeiro encontro, né, para criar uma empatia, para se aproximar e que não dava para esperar muito mais do que isso. Outros vão dizer que a gente perdeu uma boa oportunidade de colocar questões mais fortes, especialmente nas relações comerciais, na redução de restrições de produtos brasileiros. Na tua avaliação, como é que foi este primeiro encontro? Era isso mesmo ou dava para ir um pouco mais longe? Então, essa discussão sobre os pesos, né, o equilíbrio dessa visita e dos resultados dela tem sido realmente muito discutido entre os analistas de política externa de uma forma em geral. Tem uma questão que é importante, eu acho que mostra assim, uma nova agenda de política externa, né? Eles têm declarado que estão buscando uma nova parceria entre Brasil e Estados Unidos. E essa visita, como a primeira visita bilateral, é claro que não foi a primeira visita internacional, o presidente esteve no Fórum Econômico Mundial antes, mas era uma agenda multilateral. E essa é a primeira visita internacional bilateral que o presidente faz, e isso em política externa denota uma certa prioridade nas escolhas. Anteriormente, em dois governos, no caso do governo Lula, no governo Dilma, se tinha uma prioridade maior no sentido de países da América do Sul, que eram os primeiros a serem visitados. E isso denota uma certa nova inclinação nesse sentido, né? Claro, os Estados Unidos sempre foi um parceiro político, um parceiro econômico do Brasil, sempre teve um lugar de destaque na agenda da política externa brasileira, isso não existe dúvidas quanto a isso, mas isso demonstra uma nova tentativa de trazer uma prioridade aos países envolvidos, em especial aos Estados Unidos, nesse momento da política externa brasileira. Sobre essa questão da avaliação da visita em si, o que aparenta para a maior parte dos analistas é que o governo brasileiro tomou algumas medidas práticas no sentido por exemplo, da isenção dos vistos para os turistas americanos, que teve uma sinalização do presidente Trump em incluir os brasileiros no Global Entry, que não é exatamente conceder visto, mas garante um acesso mais facilitado aos aeroportos, facilita um pouco o acesso dos turistas brasileiros, mas não é uma concessão de vistos, e que gerou uma questão muito sensível, porque normalmente essas isenções de vistos de turista, elas são feitas de forma recíproca, ou seja, os dois países fazem essas concessões ao mesmo tempo, que não foi o que aconteceu. É claro que não foi só os Estados Unidos, no caso, o Canadá, Japão e Austrália também tiveram a mesma concessão, mas gerou essa preocupação em torno desse sentido, que foi uma decisão e, ao mesmo tempo, uma sinalização do presidente Trump em tentar ter algum tipo de contrapartida. Sim. Ao mesmo tempo, em questões de comércio, o Brasil também agora decidiu conceder tarifa zero para a importação de trigo americano. E aí, ao mesmo tempo, teve uma contrapartida do presidente Trump que iria avaliar a possibilidade, a partir de análise das questões sanitárias, de começar a importar carne bovina brasileira. Então, assim, existem algumas questões que têm se colocado, por exemplo, até a própria concessão comercial, não concessão, mas digo assim, do uso comercial da base de Alcântara, com a questão do acordo de salvaguardas tecnológicas, que, de novo, é mais uma questão que é sensível, que gera discussões sobre questões de soberania nacional e que tem levantado essas discussões sobre medidas práticas do governo brasileiro e, do outro lado, muitas sinalizações de algumas questões do governo norte-americano e não comprometimentos reais. Para a gente definir se foi equilibrado ou não essa relação, a gente vai ter que ver essas análises que serão feitas, mas num primeiro momento, por enquanto, muitas promessas, mas nada concretizado. Bom, Adriana Pilar Ferreira Albanos, mestre em Estudos Estratégicos Internacionais, seja sempre bem-vinda. Muito obrigado por trazer o seu ponto de vista aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo e debatendo esse tema. Estou sempre à disposição. Até o nosso próximo encontro. Até.